Olá, meu nome é Quitéria Pérez, eu sou juíza na comarca de Blumenau, na primeira vara civil e coordenadora da extensão de Blumenau, da Escola Superior da Magistratura. E é com muita alegria que eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com um dos professores do nosso módulo 1 do curso da Escola da Magistratura que está por iniciar aqui em Blumenau. Eu estou, neste momento, com o professor Lírio Hoffmann Júnior. Ele é juiz de direito na primeira vara civil de Braço do Norte e traz aqui algumas reflexões, alguns insights, algum conteúdo também para compartilhar conosco. Professor Lírio, é uma alegria muito grande tê-lo conosco. Quero dizer que a SMESC se orgulha imensamente em contar com a sua participação no nosso quadro de professores, porque eu sei que vem aí uma carga que vai valorizar demais toda aquela bagagem que os alunos vão levar nessa jornada de preparação para o concurso. A pergunta que eu gostaria de fazer para iniciar é o que vai ser abordado na sua disciplina ministrada no módulo 1 da SMESC. A disciplina é Sentença e Recursos em Espécie. Qual é o conteúdo? O que vai ser lecionado nessa disciplina, professor? Oi, Quitéria, eu quero dizer que é uma grande satisfação voltar a conversar contigo. Eu já te disse e repito que os teus pedidos são ordens para mim, porque efetivamente o pessoal de Blumenau e região tem sorte de ter como coordenadora da SMESC. Então, é uma pessoa maravilhosa, iluminada, com um senso de justiça absurdos. Então, eu quero dizer que é uma grande satisfação poder voltar a lecionar na SMESC e, sobretudo, o processo civil, e essa matéria, que é tão candente e tão atual por conta da modificação do polo metodológico que a gente teve em processo, que há 5 anos tem a vigência desse novo Código de Processo Civil. Então, esse módulo que me foi atribuído, nesse módulo que me foi atribuído, a gente vai tratar de sentença, não é? A gente vai tratar de recursos, a gente vai tratar de outras formas de impugnação de decisões judiciais e precedentes. Então, todas essas 4 matérias, elas tiveram uma roupagem nova a partir do Código de Processo Civil de 2015, sobretudo por uma releitura constitucional desses institutos, né? Então, sentença, por exemplo, sobretudo na parte de fundamentação das decisões judiciais, em particular da sentença, modificou tudo, né? Quer dizer, o conceito, a extensão e os efeitos da sentença que a gente tinha no Código passado sofreu uma modificação total, não é? A parte de fundamentação, de legitimidade de decisão judicial, isso modificou por completo o novo Código de Processo Civil. E certamente isso vai ser abordado de forma dogmática para aquele que pretender uma carreira acadêmica ou ainda uma carreira na advocacia, mas, sobretudo, no concurso da magistratura, porque esses novos modelos, né, de legitimidade a partir do CPC 2015 certamente vão ser cobrados. Então, quer dizer, não dá para a gente fugir disso. Isso vai acontecer. O paralelo, o outro lado da moeda em relação a isso, diz respeito aos recursos. Quer dizer, a gente tem uma nova realidade de sentença ou de decisão judicial e, por consequência, a gente tem uma nova roupagem também do modo como se impugnam essas decisões judiciais, particularmente da sentença. E modificou enormemente isso, né? Quer dizer, recursos foram suprimidos, técnicas recursais foram criadas, a forma como se recorre, requisitos foram modificados, enfim. Todo esse manancial de novas normas a gente vai ter que abordar. Tá? Em paralelo a isso, nós temos outras formas de impugnar decisões judiciais. Né? As pessoas imaginam ou têm uma compreensão um pouco rasa de que, para eu impugnar uma decisão judicial, o meu único caminho é o recurso. E não é. Nós temos formas impugnativas tão, ou às vezes até mais importantes que os próprios recursos. Né? Então, nós temos ação rescisória, nós temos querela nulitatis, nós temos, eventualmente, mandado de segurança, que é uma outra ação que, de forma excepcional, pode impugnar essas decisões judiciais. Enfim, também há todo um manancial novo a respeito dessas técnicas impugnativas que não sejam recursos. E talvez o que há de mais maior novidade, né, no CPC seja a parte dos precedentes judiciais. O que nós tínhamos de precedentes a partir de uma leitura constitucional atinava quase que exclusivamente as ações constitucionais. Então, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de inconstitucionalidade, ADI interventiva, ADO, enfim, toda a ADC, ação declaratória de inconstitucionalidade, todas essas ações representavam precedentes vinculativos. Com o novo Código de Processo Civil, a gente tem um incremento substancial dessas formas
dessas técnicas de julgamento que formam precedentes vinculantes. Tá? Então, a gente tem a IRDR, a gente tem a IAC, a gente tem a técnica dos recursos repetitivos, tanto no STF quanto no STJ, a gente tem a repercussão geral, que foi mais bem esmiuçada na legislação infraconstitucional agora. Eu me arrisco a dizer que o estudo dos precedentes seja, se não o maior, certamente as maiores inovações de maior significação no novo Código de Processo. E a gente vai abordar isso, evidentemente, né? Muito conteúdo mesmo, né? E eu gostaria de te pedir, professor Lírio, que você desse uma palhinha sobre algum assunto destes que compõem a tua disciplina, porque eu sei que muitos alunos vão assistir esse vídeo, e esse aqui é um conteúdo que importa sim, e a gente quer entregar isso como um pequeno presente a quem nos assiste agora. Se você tivesse que escolher um deles, sobre qual você falaria? Comenta um pouquinho conosco sobre isso. Quitéria, tu gosta de processo, eu sei disso. Tu és uma processualista nata. Eu sou apaixonado por processo. Então, me pedir para escolher, para pensar um desses 4 temas, para mim é algo diverso. Eu gosto muito de sentença. Mas, como eu disse, eu acho que a questão dos precedentes hoje é fundamental. E por que eu digo isso? Porque a questão dos precedentes hoje no Brasil, como está estipulada, ela representa uma aproximação muito clara do nosso sistema de civil law, né? Quer dizer, o ordenamento jurídico brasileiro sempre foi afeiçoado a modelos de civil law, em que o que vale, na verdade, é a legislação positivada, o que vale, na verdade, é aquilo que foi escrito pelo legislador, aquilo que foi determinado pelo constituinte, enfim, por aqueles que foram, de alguma maneira, eleitos diretamente pelo voto para que estipulassem as normas de conduta. Né? Nos sistemas de civil law, isso costuma acontecer com bastante frequência. Mas é um fenômeno mundial, a gente tem visto isso, por exemplo, na Itália, a gente tem visto isso na França, a gente tem visto isso na Alemanha com muita clareza, que há um certo embrincamento entre sistemas de civil law, que é característico desses países, com institutos de common law. E certamente um dos institutos de common law que tem agora se ramificado por esses sistemas europeus continentais, né, então de civil law, é a questão dos precedentes, que a gente pode, na verdade, caracterizar como uma técnica diversa de resolução de conflitos. Ou seja, a gente muda o eixo do legislador e a gente, de certa forma, o direciona para a questão do judiciário. Por que isso? Isso parte de uma questão fundamental. A noção de que a norma posta é, como diziam os alemães, apenas uma moldura que se coloca ao ouvidril do Poder Judiciário, e particularmente do juiz, para que ele possa construir uma norma de decisão. Há muito se abandonou, também nos sistemas de civil law, já há algum tempo, a questão do juiz boca da lei, né? De que a operação do juiz é uma operação silogística, ou seja, de que ele pega uma regra maior, que é universalizável, de que ele conjuga isso com uma regra menor, que é a situação do caso concreto, e acaba dando uma síntese de que seria que se representaria, na verdade, a decisão do caso concreto. Não é assim que funciona. A gente sabe que não é assim. E por várias razões é assim. Uma delas é porque a norma ela não tem apenas uma significação intrínseca. Na verdade, a gente pode extrair, a partir da interpretação da hermenêutica jurídica, uma série de significações jurídicas a partir de textos escritos. E quem faz isso? Não é? Quem deve fazer isso de forma constitucional? É o Poder Judiciário. Não é? Evidentemente, é o Poder Judiciário que vai dar essa interpretação. Claro que não são todos os juízes do Brasil que podem fazer isso, que têm essa atribuição constitucional para fazer isso. De ordinário, isso compete aos tribunais superiores. E quando eu digo tribunais superiores, eu me refiro particularmente à nossa matéria de Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Então, esses precedentes servem justamente para isso, para dar um norte para esses juízes, para que a questão jurídica seja, de alguma forma, uma realidade pronta para que os juízes possam aplicar sem maiores questionamentos. Então, por exemplo, qual é a interpretação constitucional que se dá a respeito de uma determinada norma infraconstitucional? Veja, nós temos um sistema difuso de constitucionalidade, mas a gente não pode ignorar que a gente convive muito bem. Claro que há algum atrito aqui ou acolá, com um sistema concentrado de constitucionalidade, sistema abstrato, né? Como é que a gente conjuga isso? A gente conjuga isso, na verdade, por um sistema de precedentes.
Então, os juízes vão pautar suas condutas, os juízes de primeiro grau e de segundo grau vão pautar suas condutas, vão pegar esse material fático, vão analisar esse material fático, todo esse material, e vão interpretá-lo à luz de uma determinada norma, ou de mais de uma norma. Mas a significação desta norma já vem pronta por um tribunal superior, que tem por missão constitucional justamente atribuir sentido a isso, particularmente o Supremo Tribunal Federal em questões constitucionais e do STJ em questões infraconstitucionais. A partir disso, o Código de Processo Civil 2015 ampliou esse leque de precedentes. Como eu disse, nós tínhamos, em 88, um modelo muito restrito de precedentes que se limitava às ações constitucionais. Agora não, agora nós temos uma série de técnicas de precedentes. Então, como eu disse, a gente tem o ERDR, que é um instrumento fundamental de unificação de interpretação jurisprudencial, a gente tem IAC, que normalmente acontece nos tribunais de segundo grau, seja Tribunal de Justiça, seja Tribunal Regional Federal. Nós temos o sistema dos repetitivos, nós temos a questão da repercussão geral, enfim, a gente tem uma pleiade enorme de questões que a gente pode abordar nos precedentes. Então, a partir disso, é que a gente vai estudar essas formas de precedente que estão dispostas lá no artigo 927. Uma informação importante aqui, que quero deixar muito claro, é que o CPC não foi propriamente técnico na estipulação desses precedentes. Por quê? Porque o efeito desses precedentes, nas várias etapas do processo, eu posso dizer aqui tutela provisória, eu posso dizer na fase decisória, ele não segue uma racionalidade própria, intrínseca. Por quê? Vou dar um exemplo. Nós sabemos, pelo 332 do Código de Processo Civil, que o juiz pode julgar improcedente a demanda de forma liminar, quando a fundamentação jurídica disposta pelo autor na sua petição inicial estiver em desconformidade com precedentes. E o 332 elenca essas situações, esses precedentes. Só que não são todos aqueles precedentes que estão no 927. Então, como é que a gente conjuga isso? Quer dizer, foi um vacilo do legislador? Será que o legislador quis, na verdade, que essa consequência jurídica, vai dizer, a improcedência liminar do pedido, se submete apenas àquelas questões? Veja, a fundamentação do juiz, da sentença pelo juiz, no 489, parágrafo 1º e parágrafo 2º, será que ela realmente se baseia naquilo que está escrito lá, ou a gente precisa fazer uma interpretação sistemática disso? Quer dizer, há uma série de situações que a gente precisa abordar. Então, hoje, se tu me perguntar e tu me perguntasse efetivamente, eu não tenho a menor dúvida de te apontar os precedentes como uma questão que precisa ser muito bem esclarecida. Por que isso? Porque, bem ou mal, diferente ou com alguma semelhança, sentença a gente já está acostumado a lidar. Ainda que houvesse e houve uma modificação a respeito disso, nós sabemos o que é sentença. Nós sabemos para que a sentença serve. Nós sabemos as espécies de sentença, a aptidão de formação de coisa julgada de uma e não a aptidão de formação de coisa julgada em outra. Enfim, ainda que haja uma modificação morfológica aqui ou ali, a gente sabe. A gente também sabe para que serve recurso. Desde Barbosa Moreira, a gente tem uma significação muito clara a respeito de recurso. Ou seja, houve modificações na parte dos recursos? Houve. Houve alteração na forma do processamento do recurso? Sem dúvida. Mas a gente sabe o que é recurso, para que ele serve. Ele serve basicamente para reformar, para invalidar ou para esclarecer uma decisão judicial. Dos precedentes, a gente não tem essa clareza. E a gente não tem essa clareza porque precedentes não é uma matéria propriamente, não é uma matéria genuinamente brasileira. Quer dizer, a gente está trazendo isso para cá agora. E há muita desinformação, né? Por exemplo, a professora Tereza Arruda Alvim fala de precedentes à brasileira. Ela diz que o que acontece na Inglaterra, o que acontece nos Estados Unidos, não acontece aqui. Então, nós temos precedentes à brasileira. O professor José Rogério Cruz e tudo diz, não tem precedentes à brasileira coisa nenhuma. Não é? O que tem aqui é que isso aqui não é precedente. Não é? O que menos vincula aqui, diz ele, é a ratio decidente. E não é mesmo, a gente vai ver isso depois quando a gente tratar. Ratio decidente são as razões que levaram o tribunal a fixar uma determinada tese jurídica. Ele diz que isso não acontece no Brasil, e é verdade. Não é? Então, vejam só, há um desencontro muito patente em relação a esses precedentes. Primeiro, a respeito do que eles são verdadeiramente. Segundo, a respeito de se eles incidem no Brasil. E terceiro, a respeito de como a gente deve interpretar aquilo que o 927 chama de precedentes vinculantes. Então, quer dizer, é um manancial absurdo de questões que a gente precisa enfrentar.
Nossa, que bacana! Como tudo isso instiga a gente a estudar muito mais, né? Realmente Demais, esse tema é muito inspirador, muito, e demais. fundamental, e realmente tem sido pouco estudado. A gente tem muito mais a explorar. Lembrando que é um tema muito frequente nos concursos, muito, desde a primeira etapa, né, até adiante. Muito bem, mas vamos deixar o aprofundamento para a Escola da Magistratura. Agora, professor Lírio, eu gostaria de fazer uma pergunta que vai, assim, tocar no coração de cada pessoa que nos escuta agora, porque me refiro àquelas que estão se preparando para o concurso da magistratura. Aquelas que escolheram cursar a escola e fazer da Escola da Magistratura uma época, uma jornada de estudos bem aprofundados em sua vida. Então, eu perguntaria para o senhor agora o seguinte: qual é a mensagem que gostarias de deixar para aqueles alunos que estão realmente dispostos a se preparar para o concurso da magistratura, aos nossos alunos da Escola da Magistratura? Uma mensagem, olha, Sim, Kelly, é uma responsabilidade passar uma mensagem para quem está numa tarefa tão árdua que é se preparar, a gente presume, para um concurso da magistratura. O que eu tenho a dizer, a mensagem, é a mensagem que eu daria para mim mesmo, e uma mensagem que eu efetivamente segui. Como eu disse, como a gente estava conversando, eu sou filho da Escola da Magistratura. Eu fiz a Escola da Magistratura lá no longínquo ano de 2004. Tu também fizeste mais ou menos, acho que por ali, talvez um pouquinho antes. Então, assim, a mensagem que eu dou para os nossos alunos é o seguinte: o nosso estudo deve ter um direcionamento inteligente. Por que inteligente? Porque a gente precisa ser racional no seguinte sentido: olha, as fases da magistratura, talvez elas não vão exigir essa dogmática toda que eu estou passando aqui. Mas em alguma extensão isso vai ser exigido. Então, assim, a gente precisa estudar de forma direcionada, a gente precisa estudar de forma inteligente. E estudar de forma inteligente significa saber, de fato, o que o teu examinador vai querer. Então, por exemplo, eu não posso estudar X se eu sei que o meu examinador vai querer Y. Talvez seja muito legal eu dominar tudo em termos de precedentes se eu tenho outras coisas que precisam ser abordadas. Então, assim, de minha parte, o nosso estudo vai ser direcionado nesse sentido. A gente vai ter a profundidade suficiente, necessária, para o nosso concurso. Afinal de contas, quem está fazendo isso, nós presumimos, estão querendo fazer concursos e passar na prova da magistratura. Em paralelo a isso, eu não estaria sendo honesto se eu deixasse de passar para alguém a extensão relativamente àqueles que querem, de alguma forma, levar isso para a vida. A gente vai fazer isso de forma paralela, sem que essa necessidade de aprofundamento sirva de obstáculo para a preparação no concurso. Então, a gente vai, de alguma maneira, passar esse conteúdo numa amplitude e numa extensão necessários, sem descuidar dessa parte dogmática. Afinal de contas, a gente quer que os nossos juízes não sejam apenas juízes, sejam bons juízes, né? Sejam juízes com uma formação acadêmica sólida, que sejam estimulados a continuar estudando, que tenham paixão por aquilo que fazem. Isso é fundamental. Ou seja, eu desconfio de tudo naquilo que não haja paixão por detrás. Ou seja, tudo que tu fazes tem que ter paixão por trás. Ou seja, tu tem que estar apaixonado por aquilo que tu estás fazendo, pelo projeto que tu estás fazendo, pelo caminho que tu estás seguindo. De novo, que o teu caminho não seja um fardo, mas sim um instrumento muito poderoso e fecundo para que tu possa atingir os teus objetivos. Puxa, sensacional isso que você falou, principalmente porque eu percebo que quando a gente se dispõe a alcançar um objetivo tão desafiador quanto é um concurso, e a gente aqui está se referindo da magistratura, a gente vê ali uma jornada de preparação. E eu acho que falta muitas vezes ao aluno não só disciplina, quanto um planejamento, para que ele perceba qual é a extensão no sentido horizontal do que ele tem que estudar, ou seja, quais assuntos exatamente precisam ser estudados, e verticalmente qual a profundidade que ele precisa estudar em relação a cada um daqueles assuntos, porque só assim ele vai conseguir gerenciar bem o tempo, que é algo limitado, porque um dia o concurso vai chegar e ele precisa estar suficientemente preparado, ou o melhor preparado possível para isso, né? Puxa vida, professor Lírio, não tenho palavras para agradecer. Esse momento para mim foi muito precioso, assim, de muito aprendizado, é muito bom ouvi-lo, e como eu disse, é muito especial para nós saber que vamos contar com a sua participação no nosso quadro de professores da Escola da Magistratura aqui de Blumenau. Nos vemos em breve na sala de aula,
e certamente vai ser no futuro muito próximo. Por enquanto, a gente quer agradecer a sua presença e agradecer a todos que nos assistiram, dizendo que essa Masterclass é sim com esse propósito de compartilhar um pouquinho daquilo que se vivencia na Escola da Magistratura. Um grande abraço a você, professor Lírio, e a todos que nos assistem. Até breve. Tchau, tchau. Um grande abraço.